Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise histórica. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num contraste absolutamente fascinante. De um lado, imaginem a formidável e, digamos, esmagadora máquina econômica da antiga Babilônia. Um sistema que foi literalmente projetado para controlar. Do outro, a gente tem uma proposta radical, um verdadeiro reset divino, conhecido como o Jubileu. Olha, esse não é só mais um estudo sobre economias antigas, não. É um olhar sobre a própria natureza humana, sobre o que significa estar preso num sistema e, claro, sobre a nossa busca inata pela verdadeira liberdade. Para guiar nossa jornada hoje, o nosso roteiro é bem direto. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o sistema financeiro babilônico. Segundo, a psicologia da dívida. Terceiro, o jubileu como grande antídoto divino. Quarto, a Babilônia como símbolo global. E para fechar, a libertação e mordomia cristã. Bora lá? Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, o sistema financeiro babilônico. Quando a gente pensa em centro financeiro hoje em dia, o que vem à cabeça? Aqueles arranha-céus espelhados em Wall Street, certo? Mas lá na antiga Mesopotâmia, os templos e os palácios é que eram os donos do pedaço. Eles funcionavam como os bancos originais, forneciam empréstimos de prata, de grãos, de terras. E é aí que a gente vê um paralelo histórico simplesmente impressionante com os sistemas globais de crédito atuais. A tecnologia mudou, óbvio. Ninguém aqui está assinando contrato em tábua de argila, a gente usa aplicativo no celular. Mas a essência da coisa, aquela obrigação e a mecânica da dívida criadas naqueles templos, são exatamente as mesmas fundações das nossas estruturas de financiamento modernas. E o grande motor por trás de toda essa máquina babilônica é algo que conhecemos muito bem: os juros compostos. Para a gente entender o peso absurdo disso, vamos imaginar a vida de um agricultor lá na Mesopotâmia. Ele vai até o templo e pega um empréstimozinho de grãos só para plantar a safra do ano. Mas aí vem uma seca severa, ele não consegue pagar. No ano seguinte, os juros não caem só sobre o valor original, mas também sobre os juros que ele já não pagou. É uma bola de neve. O negócio cresce de um jeito tão exponencial e implacável que em pouquíssimo tempo, aquele empréstimo que era para ser temporário engole as terras do cara. E, se a terra não for suficiente, ele e a família acabam virando servos do templo para quitar a dívida. É literalmente um mecanismo que transforma uma obrigação passageira em servidão permanente. Brutal, né? Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, a psicologia da dívida. Porque, veja bem, não dá pra gente olhar pra dívida só como um monte de números numa planilha. A sabedoria milenar resumiu isso de um jeito brilhante no livro de Provérbios. O que toma emprestado é servo do que empresta. Essa frase não é só uma dica financeira, pessoal. É um diagnóstico psicológico cirúrgico. Estar atolado em dívidas não é só um estado contábil. É perder a liberdade emocional, a liberdade espiritual. É se colocar numa posição de subordinação contínua que pesa, e pesa muito na alma. E essa servidão financeira suga a nossa energia de várias formas. Primeiro, gera aquela ansiedade constante, sabe? Aquela que rouba o sono da pessoa que não faz ideia de como vai pagar o boleto do mês que vem. Daí vem uma sensação enorme de impotência diante de um sistema que parece impossível de ser vencido. O resultado, uma perda total da autonomia individual. Pense bem, as pessoas hoje que estão presas no rotativo do cartão de crédito sentem exatamente o mesmo desespero daquele agricultor da Mesopotâmia. O cenário mudou, mas a pressão psicológica, essa continua rigorosamente a mesma. Mas diante desse cenário que parece sem saída, a gente entra na nossa terceira parte. O jubileu, o antídoto divino. Olha só que contraste. Se a Babilônia é a imagem perfeita dessa servidão infinita, a lei de Moisés trouxe algo totalmente revolucionário para quebrar esse ciclo opressivo. A base de tudo isso está lá no livro de Levítico. A ideia central é simples, mas para a época era subversiva demais. A terra não pertence aos reis, não pertence aos templos babilônicos. A terra pertence a Deus. Justamente porque o mundo é dele, concentrar riqueza para sempre na mão de meia dúzia e aprisionar economicamente as pessoas são coisas estritamente proibidas. É uma lei desenhada para proteger a nossa dignidade contra sistemas que tentam nos transformar em mercadoria. Na prática, como esse antídoto funcionava? Era um ciclo de 50 anos. Quando chegava o ano do jubileu, aconteciam 3 coisas inacreditáveis. Primeiro, as propriedades ancestrais eram devolvidas para as famílias originais. Segundo, todas as dívidas pendentes eram simplesmente canceladas, zeradas. E terceiro, todos os escravos por dívida ganhavam a liberdade. Dá para imaginar o impacto disso? Era um reset completo, um botão de reinicialização que Deus apertava para a sociedade. Um verdadeiro renascimento que impedia que a pobreza e a miséria passassem de geração em geração. Um alívio gigantesco. E assim chegamos ao nosso quarto ponto, a Babilônia como símbolo global.
Infelizmente, a mentalidade babilônica não sumiu no pó da história quando o Império caiu. Se a gente pular lá para os textos proféticos, mais especificamente para o livro do Apocalipse, a gente percebe que a Babilônia deixou de ser só um lugar geográfico e virou um símbolo global fortíssimo de exploração sistêmica. E como esse sistema opera hoje? Ele é super sofisticado, não precisa de exércitos. Ele domina através do fascínio pelo luxo, pela sedução do consumo sem limites. É uma exploração disfarçada de oportunidade, criando uma dependência estrutural que aprisiona nações inteiras e cidadãos comuns. Por isso é tão crucial a gente entender que estruturas econômicas que incentivam o endividamento infinito são, na real, instrumentos modernos de dominação. Colocando lado a lado, o contraste grita aos nossos olhos. O sistema babilônico vive e respira a dívida infinita. Já o modelo divino traz pausas regulares de misericórdia, com o ano sabático e o jubileu. A Babilônia é movida pela exploração econômica pura e simples. O modelo divino atua justamente na prevenção de monopólios. A Babilônia quer que a dependência seja perpétua, enquanto todo o design do modelo divino é focado na liberdade e na restauração. Fica muito claro que essa frieza dos juros abusivos é uma ferramenta de controle que vai totalmente na contramão do desejo divino de nos ver livres. E finalmente chegamos ao quinto e último ponto: libertação e mordomia cristã. Tá, mas depois de entender toda essa dinâmica histórica e espiritual, a grande pergunta é: como é que a gente escapa dessa engrenagem hoje em dia? É aqui que entra o conceito super prático da mordomia cristã, funcionando como uma verdadeira estrutura de resistência financeira. Os pilares são simples, mas muito poderosos. Primeiro, evitar o endividamento desnecessário, ou seja, aprender a viver contente e rejeitar aquela sedução do sistema que a gente acabou de ver. Segundo, praticar a generosidade. Isso quebra o poder do egoísmo material na hora. Terceiro, confiar ativamente na provisão divina. E, acima de tudo, encontrar segurança num lugar que vai muito além do limite de crédito aprovado. É escolher viver com sabedoria, responsabilidade e verdadeira independência. E tudo isso culmina numa conexão teológica fantástica. Sabe aquele jubileu antigo lá de Levítico? Não era só uma política agrícola passageira. Era uma sombra, um pequeno spoiler de algo imensamente maior. Ele aponta direto para o coração da mensagem cristã. Cristo é apresentado como o próprio jubileu definitivo em pessoa. A libertação que ele oferece não é em partes, é uma libertação integral e absoluta. Ele não vem só perdoar a dívida ou quebrar as correntes da ansiedade. Ele garante a nossa restauração espiritual completa. É uma virada de chave gigantesca para a humanidade. E para a gente fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar essa provocação no ar para todo mundo pensar. Com tudo isso que os registros históricos, a psicologia e os textos sagrados nos mostram, será que as pessoas hoje vivem debaixo da sombra esmagadora e sedutora do sistema babilônico ou vivem na verdadeira e plena liberdade do jubileu? Refletir sobre as nossas próprias escolhas em relação à autonomia psicológica e financeira é, sem dúvida nenhuma, a lição mais importante que a gente pode tirar daqui. Muito obrigado por acompanharem esse estudo com a gente. Que essa jornada ajude a transformar profundamente a forma como enxergamos o inestimável valor da liberdade.